Boa tarde, vamos para mais uma discussãozinha. Espero que um dia a gente faça uma live, para que a gente possa trocar ideias direto no ar, assim. Eu sei uma maneira de fazer uma live, mas eu posso até ter mais de uma pessoa na tela, falando comigo. Aí tem que combinar antes quem vai ser, não dá para botar todo mundo. Um dia talvez dê. Mas assim, eu vou falando, mais uma pessoa comigo, mais duas, e os outros podem fazer perguntas direto ali pelo chat de perguntas, de comentários. Mas para fazer uma live também tem que ter mais membros, né? Então faça a campanha de aumentar o número de membros deste canal aqui. Porque isso abre algumas outras possibilidades no YouTube e facilita aí a comunicação. Então convide pessoas amigas para ver os vídeos, se tornarem inscritos, não custa nada. Também dê um like nos vídeos para que eles sejam mais expostos pelo YouTube e mais pessoas vejam, discutam com a gente. Se você gosta desses assuntos, acho que se você está vendo, você gosta. E vale a pena gostar, vale a pena. Os livros da Bíblia foram humanamente selecionados. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso, tá? Cuidado quando você imagina coisas sobre religiões, não vá na primeira fervura, tá? A sua imaginação pode acrescentar coisas que não são. Você talvez até gostaria que fosse, mas com calma. Pé no freio, sim. Como um professor meu dizia, religião, um pé atrás, assim. Pensa bem, porque a imaginação é fértil, né? Tem aquele filme do Spielberg, a Arca Perdida. Eu acho que isso, né? Então, e o Indiana Jones está procurando a arca. E os nazistas também, em 1940 e poucos, Segunda Guerra, mas os nazistas encontram, né, e sai fogo, luz, raios, e os nazistas são mortos pelo poder da arca. Tem gente que mistura ficção e realidade. Então tinha um pouquinho de realidade, sim. Os nazistas existiram, a arca não é, a Arca da Aliança também existiu. Mas sabe, a Arca da Aliança era uma caixa de madeira, talvez até madeira de primeira. Mas o templo de Israel foi incendiado, Israel foi invadida quantas vezes? Se tinha algum metalzinho naquela caixa, eles arrancaram o metal e talvez usaram a caixa, mas uma caixa de madeira. Vocês acham que ela dura? A Bíblia foi escrita por seres humanos e fizeram as anotações em materiais frágeis, às vezes couro, né? Pergaminho, mas o couro, ainda mais se não estiver bem seco, bem curtido, ele estraga logo. Mesmo se estiver bem curtido, não estiver muito protegido, ele estraga logo. E muito menos a Arca de Noé iria se preservar. Como as anotações bíblicas eram feitas, a maioria, em pergaminho, couro de animais, eles eram frágeis. E não é uma coisa mais fácil do mundo escrever em couro, você imagina, né? Estiletezinho, sei lá, ou uma tinta. Então, textos bíblicos não é uma coisa tão comum.
E sim, tem textos que eram mais copiados. Tinha os copistas, né? Como estragava, constantemente tinha que ter alguém fazendo cópias, para ter mais cópias, e também porque se uma se estraga, se rasga, pega fogo. Então, para ter mais cópias e manter os escritos, tinha os copistas. E às vezes tinha um pedaço de um livro, um pedaço de outro. Às vezes eram vários pedaços aí, meio que juntavam. Sim, a Bíblia é produção humana, inspirada por Deus, mas escrita por seres humanos, que escreviam em material da sua época, com a sua letra. Textos da revelação, da fé, da comunidade, da experiência que tinham como povo de Deus, né? Deus Javé. E não foram escritos assim, um atrás do outro, organizados, não. Foi muito trabalho. A Bíblia foi sendo escrita durante 800 anos, mais ou menos, por isso ela é tão grande, por vários autores, em vários lugares. Às vezes, na maioria nunca se conheceu, tá? Desses autores, só homens. A mulher não podia escrever, nem aprendia a escrever, era um mundo machista. Então, por vários séculos ela foi sendo escrita. Aí lá pelo ano 300, então imagine o mundo há 1700 anos atrás. Foram selecionados os livros que estavam mais inteiros e que tinham mais cópias, né? E tinha também outros textos. Então tem textos que, por dito, esses não ajudam a igreja. Às vezes porque estavam incompreensíveis, estavam uma letra horrível, ninguém fazia muito cópia deles. Tinham linguagens e ideias assim. E textos que foram escritos 250, 300 anos depois de Jesus, como o Evangelho de Tomé. E tem outros textos, tanto do Antigo Testamento, que ainda entraram na Bíblia católica, no cânone católico, e desses alguns até ficaram fora do cânone da Reforma. Olha, eu acho que foram bem selecionados. Sabe que o Lutero queria tirar o livro do Apocalipse do Novo Testamento? Felizmente, a comunidade foi bem firme e manteve o livro de Apocalipse. Porque o Lutero dizia, olha, ele é tão... Ele fala de coisas tão imaginativas que a gente quase não acha Jesus nele. Mas aí outros teólogos corrigiram o Lutero, teólogos da Reforma, e disseram, não, ele fala assim. E aí Lutero e os luteranos, os teólogos da Reforma, a conclusão deixa o Apocalipse. Mas sim, alguns do Antigo Testamento ficaram fora. E outros livros apócrifos que já vinham sendo deixados assim, porque tem, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que foi escrito 250 anos depois de Jesus ter morrido. Isso que não tem nenhum livro que ata, tá? Nunca foram escritos na hora dos acontecimentos. Só talvez as cartas, porque os caras estavam escrevendo quase dentro da comunidade, né? Ou dentro de uma comunidade. Mas a maioria deles, os próprios evangelhos foram escritos 20, 30 anos, 40
anos depois de Jesus ter falecido. Então não são atas. E sim, como existe assim, uma imaginação muito fértil, na religião já tinha naquela época. Então lá por 315 depois de Cristo, 1700 anos atrás, o pessoal da igreja se reuniu e disse, olha, esses livros aqui estão bem compreendidos, estão inteirinhos, vamos botar estes no cânone. Aqueles que são muito imaginativos e muito longe dos fatos, e com fatos muito, assim, um pouquinho delirantes até às vezes. No Evangelho de Tomé está lá que Jesus fez um passarinho de barro, e o passarinho saiu voando, não só nada. Então, para que a coisa fosse mais ou menos compreensível, e assim mesmo tem que trabalhar para pescar o verdadeiro objetivo do texto, né? Pescar a realidade dentro do texto, o que o autor quer dizer, o que ele queria dizer significava naquela realidade, e ainda depois atualizar, né? Já é difícil. Imagina se nunca tivessem fechado um cânone, dito, fecha nesses livros aqui. Se tivesse lá uma mistureba de linguagens e imagens maior do que já tem. Para quê? Eu pesquisei os livros apócrifos, que não são tantos assim. Que estão inteiros, tem alguns, mas aí são às vezes alucinações, Evangelho de Tomé, Evangelho de Madalena escreveu. Então, não é tanto assim. E os escritos de Qumran, esses dias eu vi um arquivo ainda que insiste na ideia, porque agora lá os escritos de Qumran encontrados numa caverna, escondidos. Sabe, eles afirmam o que já está na Bíblia. Eram cópias. Então, sim, foram humanamente selecionados. E eu acho que bem selecionados. Mas, é difícil encontrar os livros apócrifos inteiros, assim, muito difícil. Sobra pouco. Assim, o que está preservado ainda, tem museus, uns pedacinhos, e tu pode encontrar alguma tradução, mas, sabe, tem que diferenciar religião de imaginação, tá? Tem coisas que são sérias, que se acha, que tem uma pesquisa profunda. Na seleção dos livros, não foram os padres lá e disseram, esse aqui é legalzinho, esse aqui também. Não, eles leram, eles foram ver o que tinha. Não eram, a igreja, quando isso foi feito, nem estava assim tão estruturada, eles estão escondendo, a igreja escondendo verdades. Nem é. Essas teorias da conspiração, assim, não era tanto. Como dizia meu professor, religião, um pé atrás. Devagar. É mais ou menos isso, tá? Foram humanamente escolhidos, selecionados, eu não diria escolhidos, eu diria selecionados, com raciocínio também, assim, com raciocínio humano, pensado, e cuidado com teorias da conspiração. E não misturem coisas de outra religião, a religião cristã. Às vezes pegam um negócio lá da Índia e tentam trazer para o Oriente Médio, onde a Bíblia foi escrita. Não, é assim que se faz. Nem se conhecia o Oriente Médio e praticamente não tinha contato. Oriente Médio e Índia, China. Uma boa tarde.